Olá, eu sou Alessandra Gisele Matias, assessora técnica do Conasems. O Estação SUS desta semana é sobre mudanças climáticas e sua interface com o Plano Clima e o Plano para a Transformação Ecológica no Brasil. Comigo no estúdio, Ricardo dos Santos Batista, consultor da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo. Muito feliz com a sua presença aqui, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um tema tão importante aqui com vocês. Maravilha. Ricardo, quando a gente começa a pensar em mudança climática, a gente também escuta algumas coisas do tipo federalismo climático, adaptação climática, emergência climática. E aí, quando a gente acessa também alguns documentos científicos, né, com informações de evidências, trazendo aí a realidade que está impactando o mundo, o planeta. E aí a gente se dá conta de um conceito novo, que é a era do antropoceno. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse conceito e como a gente pode se apropriar, aprofundar, entender como isso impacta na dinâmica das mudanças climáticas. Perfeito. O conceito de antropoceno, ele ainda não é um consenso científico, mas ele é amplamente utilizado por muitos cientistas. E ele diz basicamente que, né, em termos de eras geológicas, né, o antropoceno ele é caracterizado por uma era geológica diretamente provocada por intervenções humanas, um conjunto dessas intervenções, né? E aí tem uma discussão toda sobre quando teria começado, né, essa intervenção, seja na época do homem começar a utilizar a agricultura, né, como meio de subsistência, ou também, né, tem teorias que dizem que começa na Revolução Industrial com o uso de combustíveis fósseis, né, para o motor a combustão, para a produção industrial e etc. Então, apesar dessas controvérsias, o que é útil reter sobre a questão, o conceito do antropoceno, é a questão de qual é a causa das mudanças climáticas, que é um conjunto de intervenções humanas no ambiente, né? Ou seja, o uso de combustíveis fósseis, a exploração de recursos naturais, a vida em cidades, né? Então, o conceito de antropoceno ele trabalha todas essas dimensões para explicar qual é a causa da alteração dos padrões climáticos, né, do planeta. Então, assim, o que me faz entender que a atividade humana, então, ela é o principal fator que está impulsionando aí essa nova realidade que a gente está vivendo. Como é que a gente pode aprofundar nesse aspecto, mas trazendo para a quebra dos paradigmas, né? Porque isso nos motiva o quê? A repensar. Como gestores, no caso a gente atua na área de administração pública, como é que a gente vai... As novas práticas, a gente vai ter que repensar novas práticas, a gente vai ter que inovar. Qual vai ser o nosso próximo passo, digamos assim? Bom, acho que o primeiro passo, acho que o conceito de antropoceno e assim como outras interpretações vem já trabalhando, que é exatamente identificar, né? Desde a década de 50 se discute, né, essa questão, porque de fato, né, o antropoceno ele ajuda a explicar a causa, né? Ou seja, são um conjunto de intervenções humanas que causam essa alteração nos padrões climáticos, né? Ou seja, então a partir desse diagnóstico, né, desse entendimento do que está causando essa alteração, e aí acho que é importante dizer, Alessandra, que essa alteração dos padrões, ele é uma alteração estatística, né? Ou seja, esses eventos extremos que a gente vê, secas, tempestades, né? Enfim, grandes eventos climáticos, eles sempre existiram de forma pontual, né? Ou ocasionados por algum outro grande evento. O que tem acontecido quando a gente fala de alteração de padrão é porque eles acontecem de forma mais frequente e mais intensa. Ou seja, e isso tem como causa as intervenções humanas. Ou seja, dado esse diagnóstico, agora é hora da gente começar a trabalhar em como solucionar, como endereçar, né, enfim, as consequências dessa mudança de padrão. No Acordo de Paris, principalmente, né, a gente consegue identificar 5 grandes agendas ali que eu gostaria de destacar como forma de endereçar, de dar encaminhamento para as questões climáticas, né? A primeira é a de mitigação, porque se o uso de combustíveis fósseis e a emissão de gases de efeito estufa, né, são a causa do aquecimento, né, que muda, né, o padrão climático da Terra, né, então você tem que trabalhar formas de reduzir, de neutralizar o uso de carbono, de sequestrar o uso de carbono. Então, essa é a agenda de mitigação. Está muito relacionada com o mercado de carbono, né, e com uso de energias renováveis, entre outras questões. A segunda que eu gostaria de destacar é a adaptação, porque essa mudança climática ela já faz parte da nossa rotina, ela já existe, ela já está dada, e a gente tem que dar jeito de
conviver com elas, de se preparar para essas questões, né, que são consequências da mudança climática, eventos extremos, né, novas doenças, padrões Sim. novos de pandemia e etc. Então, essa seria uma segunda agenda. A terceira agenda é que tem níveis de mudança climática que já não é possível nem mitigar, nem adaptar. E aí essa é a terceira agenda de perdas e danos, né? Ou seja, quando você precisa reparar ou compensar, né, sobretudo as populações mais vulneráveis que sofreram os impactos da mudança climática. Então essa é a terceira agenda. A quarta agenda que eu gostaria de destacar é a de transição justa para uma economia de carbono neutro ou de baixo carbono, né? Que, ou seja, você vai precisar mudar a economia, como ela funciona, né? Que hoje é baseada nos combustíveis fósseis, gás, carvão, e aí você vai ver como populações podem sofrer com isso, né? Do petroleiro que tem uma qualificação alta, uma renda média muito mais alta que a população brasileira, até a pessoa trabalha informal vendendo bugigangas de plástico oriundos da China em algum lugar do Brasil. Você vai alterar a forma de subsistência de todas essas pessoas. Então, como é que você promove uma mudança na economia capaz de não deixar essas pessoas para trás? E a última que eu gostaria de falar é o financiamento, né, que é como você financia essa transição climática, né, de forma justa, né, que não penalize, por exemplo, os países que conservaram suas florestas, né, ou que não queimaram tanto carbono quanto os países desenvolvidos. Então, essas são as 5 grandes agendas que o Acordo de Paris, que a comunidade internacional escolheu para solucionar, para dar passos, né, em relação a solucionar a questão climática. Então, se a gente pegar os mecanismos hoje, que é o plano, né, tanto clima como para transformação ecológica, você acha que então a gente está dando esse passo dentro do que você acabou de apontar? Com certeza, esses planos eles estão alinhados a essas agendas da comunidade global, né, que foram definidos. O Brasil sempre foi um grande protagonista, né, seja na Eco 92, até antes disso, o Brasil já era uma potência ambiental, né, e vem exercendo isso também agora a partir desse conjunto de políticas climáticas, né. Agora na COP29 o Brasil deu um exemplo a entregar a sua NDC com grandes ambições também, né? NDC, aí só esclarecendo, são umas contribuições nacionalmente determinadas, um mecanismo previsto no Acordo de Paris para a mitigação, né, das emissões de gás de efeito estufa. Mas eu queria pegar um ponto que você falou que abraça muito a questão da desigualdade. Sim. Então, a gente sabe que as cidades são epicentros da atividade humana e que sofrem uma pressão constante. A gente tem poluição do ar, por exemplo, a água, né? A escassez da água. E a gente acabou de citar aí o exemplo também de eventos climáticos, que a gente teve um caso no estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente vai falar de impacto na população, a gente está falando principalmente da população vulnerável. E eu queria, assim, a sua opinião, a sua reflexão sobre isso, se a gente está caminhando também para a equidade social, sabe? Trazendo uma resiliência urbana também. A gente está caminhando, você acha que de alguma forma está tendo algum avanço? A gente está aprendendo? Lições aprendidas? A gente teve lições aprendidas com o estado do Rio Grande do Sul? Isso é uma pergunta também. Trazer uma reflexão sobre isso. Perfeito. Assim, eu acho que quando você olha a questão da desigualdade, você tem 2 lados para olhar, né? Acho que o primeiro é a responsabilidade, né? Ou seja, tem um relatório da Oxfam, né, sobre desigualdade climática, que diz que 1% mais rico da população, né, emite o equivalente a 50% da população mais pobre, né, o equivalente ao que essa população produz. Ou seja, né, a população mais pobre é a que menos contribui para a mudança climática, simultaneamente é a que mais está exposta aos riscos, né, e aos efeitos da mudança climática. Então, acho que começa por essa questão. E, bom, com relação ao Rio Grande do Sul e outras experiências, sim, talvez a gente tem aprendido e tem feito esforços, né, para lidar, para aprender com essas situações. Talvez a gente pudesse acelerar um pouco mais esse ritmo, porque as mudanças climáticas também vêm acelerando, mas sim, de fato, a gente vem avançando, né? Por exemplo, vou usar o exemplo do Plano Clima, é um plano muito ambicioso, né? Ele é organizado em 2 planos setoriais principais, que é o de mitigação e o de adaptação. E aí, falando do lado, né, do efeito, né, da adaptação, é mais desafiador porque efetivamente é mais difícil você lidar com populações mais pobres. Elas estão em áreas de risco, elas estão
vivendo situações de maior risco, vai ter dificuldade. Eu queria usar o exemplo, por exemplo, da Amazônia, né? A seca que acometeu a Amazônia, por exemplo, né? Secou muitos rios, isso deixou muito mais vulnerável muitas populações daquela região, que não puderam, muitas vezes, nem votar, por conta do transporte lá ser de caráter fluvial, né? Mas, além disso, foi muito difícil. No ano passado, a gente já teve uma seca severa que afetou demais populações muito mais vulneráveis, como ribeirinhos, quilombolas, populações indígenas, né? Ou seja, isso vem acontecendo. O Plano Clima, ele prioriza essas populações, inclusive na saúde, né? Ou seja, populações que estão em situação isoladas ou situações de vulnerabilidade são priorizadas, por exemplo, em financiamentos do Plano Clima. Não, até a lei tem lá, né? Um artigo que fala do fundo, que essa população e cidades também terão acesso a esse fundo. É isso, né? Acho que é exatamente. Projetos, né? Um fundo para projetos, para iniciativas, né? De mitigação e adaptação climática, e essa população mais vulnerabilizada, seja em periferias, né, seja os quilombolas, seja as populações indígenas, eles são priorizados dentro dos mecanismos do Plano Clima, que podem ser reembolsáveis via BNDES ou não reembolsáveis quando é um projeto, por exemplo, que não gera um retorno financeiro, mas é que ele precisa ser feito de qualquer forma, né? Então, o Plano Clima, ele, por exemplo, é um grande exemplo de como a gente vem aprendendo a não deixar ninguém para trás, né? E trabalhar a questão climática. Inclusive, ele prevê ali também abordar a saúde na questão de qualidade do ar, né? Enfim, saneamento básico, entre outras questões. A mudança climática está intrinsecamente ligado à saúde pública, né, Ricardo? Intrinsecamente. E aí a gente está falando de tomada de decisão, processo decisório, que tem esse fluxo técnico e político. Como é que a gente vai conversar tudo isso, sabe, para a gente dar um salto de qualidade na formulação das políticas públicas? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu acho importante trazer um pouco também essa leitura desse desafio e também desse passo que o administrador público vai ter que ter. Perfeito. Isso que é interessante, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque é o seguinte, a mudança climática durante um bom tempo foi tratada apenas como um tema dos ambientalistas, né? E, de fato, os ambientalistas estão há um bom tempo falando que precisa de um engajamento muito maior. Então, quando você olha, por exemplo, um plano de transformação ecológica coordenado pelo Ministério da Fazenda, você vê um engajamento de um ator central que cuida da coordenação econômica, que está assimilando essa agenda e dando soluções que são, né, de natureza econômica para a questão da mudança climática. Então, isso é uma coisa importante, mas não só o Ministério da Fazenda vem fazendo, né? O próprio Ministério da Saúde, né? Outros ministérios, vários outros ministérios já vêm incorporando fortemente a diretriz de se trabalhar, de se integrar suas soluções à questão das mudanças climáticas. Então, o administrador, sobretudo, no âmbito local, que é onde vai chegar primeiro os efeitos da mudança climática, né? Ele precisa estar atento, ele precisa estar prestando atenção nas questões climáticas e como resolver, porque muitas vezes, né, você não vai resolver sozinho. A questão, os problemas que a mudança climática trouxer para você, você não vai resolver sozinho. O caso do Rio Grande do Sul. Quando você coloca um estado inteiro embaixo d'água, como é que você coloca a questão climática apenas para os ambientalistas? Não vai dar. Você vai precisar de um esforço coordenado entre todas as áreas da política pública. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre estratégias, mas dentro dos fóruns multilaterais, né? Que eu sei que você está acompanhando, está participando das discussões, acompanhando também todo esse movimento, trazer essa contribuição para a gente, como é que está sendo conduzido de forma estratégica a temática dentro desses fóruns. Perfeito. Bom, o principal fórum que a gente tem de discussão da mudança climática é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a famosa COP, que inclusive será realizada no Brasil, das mais importantes. Estaremos lá. Eu fico muito feliz que vocês já estejam discutindo, porque vai ser um ano muito importante para a gente mudar o paradigma, vai ser também... A gente vai estar falando de coisas difíceis como tratar das mudanças climáticas, mas vai ser uma oportunidade também, né, de se mudar paradigmas, né? Então, é muito importante. A COP, ela vem discutindo essas agendas. A COP 21, que foi realizada em Paris em 2015, né? A gente pode colocar aí como a que estabeleceu a agenda que a gente tem hoje, essas 5 que eu falei um pouco mais cedo aqui, principalmente, né? E
ela vem criando, né, endereçando esses mecanismos. Por exemplo, na do Egito, na COP do Egito, na COP 27, que foi realizado em 2022, eles criaram o Fundo de Perdas e Danos, né, que era uma discussão que a gente considerava difícil de superar. Mas ele foi criado, né? E, ironicamente, num país petrolífero, né? Um país cuja economia depende do petróleo. Então, apesar das dificuldades e das frustrações, os fóruns vêm sendo espaços muito importantes para a gente construir soluções conjuntas e globais. Porque é isso também, o Brasil sozinho também não vai resolver. A outra que eu queria destacar, né, enfim, outras COPs que têm relação com a questão climática, por exemplo, a COP da biodiversidade ou a COP da desertificação, todas elas estão convergindo para soluções globais e coordenadas para resolver a mudança do clima, incluindo principalmente temas como a saúde. E eu queria destacar o G20, que foi realizado aqui no Brasil, porque a saúde ganhou um destaque muito grande. E a saúde associada às mudanças climáticas, né? A gente tinha o grupo de engajamento da saúde, né? Que ele está na trilha dos Sherpas, né? Que são temas que não são exclusivamente financeiros, né? Que é o tema principal do G20, mas também teve a força-tarefa, né, de finanças e saúde, que foi realizado dentro da trilha financeira, ou seja, a saúde não foi só um tema da trilha dos Sherpas, né, que é o que lida com temas, ele também estava no coração da agenda financeira. E esses dois fóruns dentro do G20 discutiram de forma central a questão das mudanças climáticas de forma global. Né, forma de coordenar isso internacionalmente, forma de elaborar soluções para coordenar uma resposta, né, às mudanças climáticas em saúde. No Brasil, a gente precisa estar preparado porque os desafios já eram grandes, né, e como a gente não teve uma solução em relação à questão de financiamento, que era uma atribuição dessa COP que foi realizada no Azerbaijão, o desafio do Brasil será redobrado. Então a gente vai precisar muito do engajamento, né, da sociedade, dos gestores públicos locais, principalmente, para poder construir uma solução que seja capaz de endereçar a questão climática. Ricardo, nosso bate-papo está ótimo. A gente agora precisa fazer assim, deixar o seu recado, porque a gente sabe que a urgência é real. Perfeito. Né? E tem uma nova ação que realmente tem que ser colocada em prática na dinâmica das políticas públicas. Perfeito. Tá? Então eu queria que você deixasse o seu recado, porque os nossos secretários e secretários municipais de saúde vai estar nos assistindo, os trabalhadores do SUS. Eu acho que é importante deixar um recado. Qual seria a reflexão, o recado que você vai deixar para nós? Olha, o recado se preparem para participar da COP, aproveitem esse momento, né, em que o Brasil vai realizar a COP no Brasil para poder se apropriar de experiências internacionais, né, ou seja, vão ter pares, gestores locais aqui, né, de outros países, né, que vão poder também trocar ideias, trocar informações. A gente teve essa experiência agora com o U20, né, que é o fórum de cidades, né, dentro do G20. Então a gente vai ter mais uma oportunidade agora muito mais ampliada, né? Porque o G20 eram só 20 países, agora a gente vai receber a comunidade internacional inteira. Então aproveitem para se preparar para participar, né? Com qualidade desse evento que o Brasil vai estar recebendo, e também para trocar experiências, né, para construir soluções. Os municípios são uma usina de soluções. É ali que o problema bate primeiro e é ali que as soluções também são muito mais facilmente desenvolvidas. E aí o recado também, o governo federal precisa ouvir também, não só as demandas, mas as soluções que os municípios se endereçam ali localmente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. A casa é sua também, Ricardo. Obrigado. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal Mais Conasems e no youtube.com. Até lá!